final do nosso módulo 3, do nosso módulo 2, tá? O que é uma produção livre de antibiótico? Isso depende muito do mercado. A população, sim, exerce uma pressão bastante grande para a redução do uso de antibiótico promotor de crescimento, mas boa parte da população nem sabe o que é isso. Digo por experiência, porque eu converso com muitas pessoas a respeito do meu trabalho, né, que todo o meu doutorado foi a respeito da retirada do antibiótico promotor de crescimento, da dieta de frangos e suínos, e as pessoas não têm nem ideia do que é um antibiótico promotor de crescimento. A maioria delas acha que é hormônio, né? Não é. Bem, tem sim a pressão do consumidor final, né, aquele que compra a carne lá no mercado, mas a maior pressão é em relação ao consumidor mais macro, tá? Por exemplo, o Japão, né, tem restrições, nos faz restrições a respeito dos antibióticos e antibiótico promotor de crescimento, assim como mercados que são considerados como influenciadores. Por exemplo, McDonald's. Tá? McDonald's faz uma compra com livre de determinados antibióticos. E isso acaba influenciando outros mercados, né, outros consumidores muito fortes desse segmento de alimentação. E daí isso passa de um para outro. Tá? Então, uma produção que é livre de antibiótico, ela pode ser livre do antibiótico promotor de crescimento, tá? Então, são aquelas substâncias que são consideradas antibiótico promotor de crescimento, dentro de uma dosagem específica, né? Todo um conjunto de regras em cima disso. Livre de antibiótico e antibiótico promotor de crescimento, e isso pode ser em um período da criação, ou pode ser livre de APC e antibiótico ever, que é quando não tem o uso dessas substâncias em nenhuma parte da criação. Tá? E nós temos também determinados mercados que compram somente livre de antibiótico de importância crítica para a saúde humana. Tá? Lembra que eu falei para vocês lá no módulo 1 a respeito disso? Bem, o McDonald's é um. Tá? O McDonald's ele compra carne livre de antibiótico de importância crítica para a saúde humana. Então, outros antibióticos podem até ser utilizados na criação, mas esses que estão nessa listagem não são utilizados. Então, o que é uma produção livre de antibiótico? Depende muito. Depende muito do mercado que vai fazer a compra. Mais um fator que tem dentro dessa questão, que eu vi bastante debate dentro da indústria, é a questão dos anticoccidianos. Tem gente que considera que está dentro da listagem de proibidos, e tem gente que considera que pode usar. Inclusive, dentro do Brasil, há diferenças dentro do CIF, tá? Tem CIF de uma região que aceita, o outro não. Aí imagina só empresas que têm produção no Rio Grande do Sul e Paraná com divergência nisso. Então, tu vai ter que optar, né? O que tu vai fazer? Tu vai criar 100 anticoccidiano num lugar e com anticoccidiano no outro. Isso é até uma crítica para que o pessoal sente, converse e defina, né? Tá, e aí, ou não é, pelo menos dentro do Brasil, né? O que nós vamos considerar? Bem, pessoal, acabando o módulo 2. Tá? Então, o que nós vimos? O uso do APC iniciou na década de 1950, foi muito utilizado em todo o mundo, bastante disseminado, produziu muitos benefícios econômicos, tá? Banimento, principal motivo, resistência bacteriana. E o processo de restrição, ele está sendo diferente em cada país. Mas todos os países estão tomando medidas de redução ou de banimento no uso dos antibióticos e antibióticos promotores de crescimento. Vimos também parte de resistência bacteriana. Então, bactérias possuem diversas formas de transferir a resistência e diferentes maneiras de ser resistente, né? E, por fim, nós falamos um pouquinho sobre o que é considerado uma produção livre de antibiótico, tá? Então, final do módulo 2, nos vemos no módulo 3.